Satisfação, meus queridos alunos, em continuação aos nossos estudos preparatórios para a primeira e segunda fase da OAB, nós trouxemos hoje uma questão muito interessante que trata aí de um assunto muito importante aí para o Exame Nacional da OAB. O tema escolhido para hoje é a prisão preventiva, liberdade provisória e relaxamento da prisão em flagrante, relaxamento da prisão. Então vejam só, a questão escolhida e trazida aí pela FGV, ela aborda justamente esse tema aí da prisão em flagrante, da prisão preventiva, da revogação da prisão preventiva e do relaxamento da prisão. Então a gente vai trabalhar essa questão e seguindo aí a solução dela com a análise aí da doutrina e da jurisprudência. Então vamos à questão. A questão da FGV de 2018 traz o seguinte, abre aspas, no dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor em via pública às 14 horas, quando foi solicitado sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto do crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às 9 horas. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a delegacia. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como o autor do crime de roubo em detrimento de receptação, quando da prisão preventiva. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sobre o ponto de vista técnico, deverá. Então, diante desses fatos, Caio foi surpreendido aí dirigindo um veículo produto de roubo. Aí ele foi enquadrado aí em flagrante delito pelo crime de receptação. Tanto é que a questão disse, diante da suposta prática de crime de receptação, realizaram a prisão logicamente em flagrante, e encaminharam Caio à delegacia. Bom, diante desta situação, após o encaminhamento de Caio à delegacia, a vítima do crime de roubo foi instada para fazer aí um reconhecimento pessoal e confirmou que de fato fora Caio quem praticou o crime de roubo. Vejam, o crime de roubo foi confirmado e não o suposto crime de receptação que gerou a suposta prisão em flagrante de Caio. Então, diante dessas informações, qual é a ilegalidade dessa situação? Ou não existe legalidade? Vejam que a questão traz o seguinte, cobra exatamente isso do candidato. Assertiva A. Cabe ao advogado de Caio, a defesa técnica, deverá requerer o quê? Liberdade provisória, pois, apesar da prisão em flagrante ser legal, não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Então a gente vai ter que analisar se a prisão em flagrante, em decorrência do fato de Caio ter sido encontrado com o veículo produto de furto, ter sido legal ou ilegal. Essa prisão em flagrante foi legal ou ilegal? A gente vai ter que analisar para responder essa questão. E analisar também se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e quais são esses requisitos. A gente precisa saber para responder essa questão. A letra B traz a seguinte assertiva. Caberá ao advogado, o advogado deverá requerer relaxamento da prisão em razão da ausência da situação em flagrante. Então vejam que se a prisão for considerada ilegal, com certeza caberia aí o relaxamento da prisão em flagrante. A letra C traz o seguinte, revogada a prisão preventiva, caberá ao advogado requerer o quê? A revogação da prisão preventiva, pois a prisão em flagrante pelo crime de roubo foi ilegal. Então caberá ao advogado requerer o quê?
a revogação da prisão preventiva, a gente vai ter que analisar se é revogação da prisão preventiva ou se é o relaxamento da prisão diante da ilegalidade do flagrante delito. Então, a gente vai saber qual que é a medida adequada. A letra D traz a seguinte informação: substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois Caio é responsável pelo cuidado de adolescente de 14 anos. Veja, a letra D a gente já pode eliminar, porque em nenhum momento a questão trouxe esse fato de que ele era responsável pelos cuidados dessa pessoa menor de idade aí, dessa criança, desse adolescente de 14 anos de idade. Em nenhum momento trouxe esse fato, que Caio era responsável. Logo, a gente já pode eliminar a letra D. Então, ficamos, portanto, com a letra A, B e C. E a gente vai tecer alguns comentários para achar a questão. Quando a gente pega uma questão deste porte, deste nível, que aborda aí vários assuntos, a primeira situação fática que a gente tem que analisar é qual o primeiro fato apresentado. Então, o primeiro fato diz respeito à prisão em flagrante delito pelo suposto crime de receptação. Então, Caio foi encontrado ali, foi parado numa blitz e foi verificado que o carro que ele conduzia era produto de roubo. Aí ele foi enquadrado em flagrante delito pelo crime de receptação. Ao se dirigir à delegacia, a vítima foi chamada e reconheceu ele como autor do crime de furto. Vejam, 2 dias depois, mais de 48 horas depois, configura-se o flagrante ou não configura-se o flagrante? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar o artigo 302 do Código de Processo Penal, que traz as hipóteses taxativas de prisão em flagrante. E diz: considera-se em flagrante quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, flagrante próprio. Caio estava cometendo e acabou de cometer? Não, já tinha passado 48 horas. Aliás, ele foi preso em flagrante em decorrência não do roubo, e sim da suposta receptação. Então vejam que afasta-se então aí o flagrante próprio. E em relação ao flagrante impróprio, ele foi perseguido logo após? Em nenhum momento a questão trouxe que ele foi perseguido. Pelo contrário, ele foi parado casualmente em uma blitz. Logo, não há que se falar em flagrante próprio ali do artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, que diz: considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que façam presumir ser autor da infração. Então, em nenhum momento ele foi perseguido nem pela autoridade, nem pelo ofendido, ou por qualquer outra pessoa. Ele foi pego ali numa blitz, casualmente. Então, afasta-se, portanto, o flagrante impróprio. E aí restou o flagrante presumido. Quando que ocorre o flagrante presumido? Na hipótese do inciso 4º do artigo 302, que diz que considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Vejam só, naquele momento da abordagem, não havia nenhum elemento suficiente aí para você entender de que ele teria sido o autor do crime de roubo, em decorrência de que a informação do policial de antemão era de que aquele carro tinha sido roubado no dia anterior. Ora, se não há nenhum elemento que demonstre que Caio tenha efetivamente praticado aquele crime de roubo no dia anterior, o enquadramento dele como suposto autor de crime de receptação e mais em flagrante delito se torna ilegal. Porque a questão é o seguinte: o ato da apreensão do veículo no momento da blitz
não revelou qualquer nexo causal com o crime anterior, que era o crime de roubo. Na verdade, Caio foi conduzido ali na delegacia para esclarecimentos. E aí na delegacia ele foi enquadrado em flagrante delito ali pelo crime de, no primeiro momento, receptação, e depois foi reconhecida ali a sua autoria pelo crime de roubo. Então vejam que a ilegalidade está no fato de que Caio não estava em situação de flagrante. Para a gente somar algo a mais a esse entendimento, nós aí precisamos analisar o Código de Processo Penal, especificamente ali no artigo que fala das prisões, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. E aí, mais especificamente, nós pegamos ali o artigo 283 com a nova redação dada pelo pacote anticrime, que diz o seguinte: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Lembrando que esse dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente naquele julgamento ali emblemático da possibilidade da prisão após a confirmação da sentença em segunda instância. Então, o entendimento que prevaleceu é de que a condenação como pena só é possível quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas voltando ao nosso caso concreto, a prisão só é possível se efetivamente estiver em situação de flagrante. E Caio não estava naquele momento em situação de flagrante. A prova disso é que o enquadramento da prisão em flagrante, no primeiro momento, foi feito pelo crime de receptação. E não ocorreu o crime de receptação, conforme a questão mesmo nos trouxe. Para a gente confirmar a inexistência do flagrante nessa situação, eu faço uma observação, que é o artigo 290 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte, artigo 290, o réu, se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar. Até aí, tudo bem, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Mas o interessante é o parágrafo 1º desse dispositivo, do 290, que diz o seguinte: entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, que é justamente a hipótese de flagrante presumido. Para que ocorra o flagrante presumido, há necessidade aí do quê? De efetiva perseguição. Então a polícia não parou em nenhum momento de obter informações e de correr atrás do autor da conduta. Não houve cessação dessa perseguição. E aí o dispositivo deixa claro: entende-se que o autor vai o executor da prisão vai em perseguição do réu quando? Tendo, a linha A diz o seguinte: tendo avistado, for perseguindo-o sem interrupção. Então não há interrupção da perseguição, embora depois o tenha perdido de vista. Então, para que ocorra a perseguição, há necessidade de que, de fato, não ocorra o quê? Interrupção dessa perseguição. Ou mesmo, ainda que o policial, o executor, perca de vista a pessoa perseguida ali, ainda que o executor
o tenha perdido de vista. Então, entende-se que há aí continuidade nessa perseguição. Se houvesse continuidade na perseguição, Caio estaria, portanto, em situação de flagrante presumido, o que não é o caso da nossa questão. Houve o que? Na verdade, uma blitz que identificou que aquele carro era produto de roubo. Então, portanto, não há nexo causal entre a abordagem do policial e o crime antecedente cometido no dia anterior. A letra B traz o seguinte: entende-se que o executor vai em perseguição. Então, confirma a perseguição do réu quando? Letra B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que se procura, for no seu encalço. Vejam só, em algum momento, os policiais, em decorrência de indícios ou informações fidedignas colhidas, conseguiu êxito na apreensão de Caio? Não. Na verdade, ali se tratava de uma blitz que tinha outra finalidade e que, por coincidência, conseguiu identificar o veículo roubado. Então, não houve aí continuidade na perseguição. Então, diante do fato da inexistência de continuidade na perseguição, não há que se falar, portanto, em flagrante nessa situação. Se não há flagrante, aí nós voltamos para as assertivas. Se não há flagrante, a decretação do flagrante em decorrência do crime de receptação é ilegal. E contra uma ilegalidade, seguindo o que determina a Constituição Federal, em relação à ilegalidade de uma prisão, cabe qual medida? Cabe ao pedido de liberdade provisória, cabe o pedido de revogação da prisão preventiva ou cabe o relaxamento da prisão ilegal? Cabe o relaxamento da prisão ilegal. E aí, para confirmar essa possibilidade, pessoal, de relaxamento da prisão ilegal, nós pegamos aqui a análise da própria Constituição Federal, que traz no seu inciso 65 a seguinte redação: a prisão ilegal, portanto, o flagrante ilegal, tendo em vista que não houve, no caso concreto, perseguição, então a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então vejam que, diante do fato da inexistência de perseguição e diante do fato de que Caio foi identificado em decorrência de uma chamada diligência feliz, não há que se falar em continuidade da perseguição. Logo, a prisão em flagrante de Caio é ilegal. E contra prisão ilegal, cabe aí a medida judicial por parte do advogado de relaxamento da prisão em flagrante. Portanto, a letra correta dessa assertiva é a letra B, que diz o seguinte: caberá ao advogado requerer relaxamento da prisão em razão da ausência da situação em flagrante. Muito bem, pessoal. Então, são essas considerações que nós tínhamos para fazer em relação à solução desse caso aí de Caio. Não havendo, portanto, a perseguição, a prisão em flagrante torna-se ilegal. Se a prisão é ilegal, cabe o relaxamento. Agora vamos falar só um pouquinho em relação a um tema também muito interessante, que diz respeito aí à liberdade provisória. Então veja só, quando que cabe a liberdade provisória? A liberdade provisória cabe contra a prisão em flagrante, uma prisão em flagrante legal. Então, caberá ao juiz analisar se o réu deve ou não responder em liberdade. Por exemplo, liberdade provisória. Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Se não estão presentes
os requisitos da prisão preventiva lá do artigo 312, cabe, portanto, o que? O pedido de liberdade provisória. Então, fala-se em liberdade provisória quando a prisão em flagrante é legal e não houver aí justa causa para a decretação da prisão preventiva ou mesmo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Então, não estão presentes lá os requisitos necessários, requisitos objetivos necessários para a decretação da prisão preventiva. Cabe liberdade provisória com ou sem fiança. Vejam só que o relaxamento no caso de prisão ilegal e a liberdade provisória no caso de prisão ilegal, contudo sem os requisitos aí da prisão preventiva. Para a gente finalizar, pessoal, os nossos estudos aí e deixar bem claro essa diferença entre relaxamento de prisão provisória e prisão preventiva, a gente precisa estudar lá as hipóteses, primeiro, de situação de flagrante, que são as hipóteses taxativas lá do artigo 302. Analisar se efetivamente ocorreu flagrante próprio, impróprio ou presumido. Se houve de fato perseguição. Não havendo perseguição, descaracteriza-se o flagrante e na eventual decretação do flagrante ocorre o que? A ilegalidade, um cerceamento, portanto, aí do devido processo legal, porque há uma ofensa aí ao direito de liberdade em decorrência do fato de que as hipóteses de flagrante delito são hipóteses taxativas previstas aí no nosso ordenamento jurídico. Meus queridos alunos, forte abraço, bons estudos, curtam aí o nosso canal no YouTube, ASR Cursos, inscrevam-se no nosso canal, se puder divulguem os vídeos. Forte abraço e lembrando, os nossos vídeos todos aí estão aí no canal ASR Cursos. Forte abraço e até o próximo vídeo.